Últimas notícias do São Paulo, que conquistou um empate importante lá na Colômbia, trazer detalhes sobre esse empate. Você lembra a última vez que o Rafael tinha defendido um pênalti com a camisa do São Paulo? Vou te trazer em detalhes. Vamos falar também sobre a novela Igor Rabelo, que teve uma reviravolta inacreditável. Vou contar todos esses bastidores. E Medina, é um jogador que está chegando ao São Paulo? Bora tentar entender alguns detalhes. São Paulo empatou com o Atlético Nacional fora de casa, um empate importante depois de um sufoco, rapaz do céu. São Paulo não fez uma grande partida no ponto de vista técnico, né? Não criou tantas chances assim, o Ospina não fez grandes defesas. O Rafael também não, mas o Atlético Nacional teve bolas na trave, teve duas penalidades, inclusive as duas penalidades cá entre nós que foram bem marcadas, né? A do Ferrarese, a primeira, onde é a bola na mão, a gente pode questionar a regra em si, mas ela foi aplicada. E depois o Ferrarese foi bem infantil ali na segunda penalidade, o Morelos estava saindo da área, acho que o Ferrarese poderia ter deixado essa passar, acho que foi até um pênalti do calibre de um jogador como o Ferrarese que não pode cometer como aconteceu. Mas foi uma partida pelo menos de personalidade do São Paulo. Libertadores é isso, gente. Libertadores não vai ser todo time que vai encantar, que vai jogar bonito. E às vezes, alguns jogos de Libertadores, você vai precisar de resultados como este. Foi na garra, na briga, o São Paulo lutou por todo o tempo. Enzo Dias fez uma grande partida, o cheio de carrinhos Enzo Dias, que até relembrou ali um pouco em 2005 o Lugano, que gostava muito de usar esse artifício. O Cédric acho que fez uma partida segura, o trio de zaga, tirando o Ferrarese, o Alan Franco e o Sabino também foram muito bem, o Alan Franco foi muito bem, inclusive marcando individualmente o Morelos. O Rafael, obviamente, foi o herói do jogo. O meio de campo do São Paulo, que Bobadilha e Marcos Antônio, quando eles conseguiram aparecer um pouco mais pro jogo, quando eles conseguiram triangular, o São Paulo até chegou a criar chances. O Marcos Antônio até deixou o Luciano na cara do gol para fazer um gol importante, só que aí ele parecia que ele acreditou que o Ospina estava na bota dele, né? Que o Ospina já estava ali no carrinho para sair, ele tentou dar um toque, mas o Ospina não tinha saído e acabou defendendo sem muitas dificuldades. Acho que o André e o Alisson foram um ponto negativo nessa partida, os dois são jogadores importantes, veteranos, são úteis para o longo da temporada, já tiveram bons momentos com o São Paulo, mas neste momento, o Alisson até a gente precisa também não ser injusto que ele está fora de posição. Ele é um volante que está atuando como um camisa 10 e não é fácil você sair de volante para jogar como um articulador do time. Mas acho que até pela fase do Rodriguinho, até pela fase do Ferreirinha e até a qualidade também do Lucas Moura, acho que são dois jogadores que um pouquinho de banco de reservas ali pode fazer muito bem, inclusive para eles voltarem ainda mais fortes. Mas no todo, foi um resultado importante, o São Paulo consegue aí um 0-0, onde vai trazer agora o resultado para o estádio do Morumbi. Agora é na nossa casa, agora a gente que vai decidir, agora a gente que vai definir, e a gente espera que o São Paulo consiga a classificação na próxima terça-feira. Você está na expectativa? Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Aproveite para acompanhar o nosso pós-jogo também detalhado, 1 hora que a gente debateu bastante sobre o São Paulo, a gente contou com uma ótima audiência no nosso pós-jogo, a gente trouxe a coletiva do técnico Ana Crespo, trouxe mais detalhes, apontamentos, dá uma conferida e aproveite também para se tornar membro deste canal para você ter conteúdo exclusivo, tem o nosso grupo do WhatsApp 24 horas por dia, vídeos exclusivos, todos os membros do canal podem ver esse vídeo e os vídeos do canal de maneira antecipada, então olha os benefícios e seja membro do nosso canal, faça parte dessa comunidade que cresce bastante. Tô esperando por você, tá? Bora continuar trazendo informações sobre o São Paulo? Você lembra a última vez que o Rafael tinha defendido um pênalti com a camisa do São Paulo? Faz um tempinho, né? E o São Paulo de lá pra cá, já vou trazer a data correta, teve algumas penalidades importantes, né? Principalmente no ano passado, na Copa Libertadores da América, onde o próprio Rafael estava no gol, São Paulo acabou não conseguindo passar pelo Botafogo, né, nas quartas de final da competição. O jogo foi no estádio do Morumbi. Na ocasião, infelizmente, o Rafael não conseguiu defender nenhuma penalidade e como o São Paulo acabou perdendo algumas cobranças ali com o Caleri, com o Nestor, acabou sendo eliminado na ocasião. A última vez que o Rafael pegou um pênalti foi há 1 ano e meio.
E foi uma data importante, foi na Supercopa Rei, no início do ano de 2024, onde o São Paulo, depois de empatar em 0-0 no tempo normal contra o Palmeiras, esse jogo foi lá no Mineirão, inclusive, né? Se eu não estiver enganado, foi no Mineirão, onde o São Paulo ficou no empate ali em 0-0 com o Palmeiras. O São Paulo ainda na época do Thiago Carpini, que tinha acabado de encerrar ali o jejum de nunca ter vencido o Corinthians na Neoquímica Arena. Foi uma semana mágica do São Paulo vencendo os dois rivais, e aí o Rafael acabou pegando 2 penalidades naquela ocasião, mas desde então o São Paulo não conseguiu mais defender cobranças. E também depois de uma semana onde teve toda aquela questão das penalidades contra o Atlético Paranaense, onde o São Paulo teve 3 cobranças e perdeu as 3, o Jandrei, que estava no gol na ocasião, não conseguiu defender também nenhuma das 3 cobranças do rival, então talvez possa ser um início ali de algo diferente do São Paulo nessa temporada em cobranças de pênaltis. Até o Rafael foi muito bem na primeira cobrança, né? Ele telegrafou ali que o Cardona iria bater ali no seu canto esquerdo, ele estava bem na bola, mas o Cardona acabou tirando demais dele e na segunda cobrança ele defendeu. Não sei se a segunda cobrança defendida foi mais um instinto do Rafael, que até no momento da cobrança ele pede para o Cardona bater naquele mesmo canto, ou se tem aí a preparação de goleiros que já estava estudando, que deu uma olhada também nas penalidades do Cardona e pode ter dado ali a dica para o Rafael. Foi o 4º pênalti defendido pelo Rafael com a camisa do São Paulo. O primeiro foi na Copa do Brasil de 2023, na partida contra o Sport, e foram ainda as 2 da Supercopa Rei, e essa agora contra o Atlético Nacional foi a primeira com a bola rolando, digamos assim, com o tempo normal, né? As outras 3 tinham sido em cobranças de pênalti, em decisões de cobranças de pênalti. Será que agora vai? Deixa aí nos comentários. Bora continuar trazendo informações e agora vamos falar sobre o mercado da bola. Reviravolta de Igor Rabelo, e vocês vão entender alguns bastidores importantes dessa história que, rapaz, é de estressar qualquer um. O São Paulo entra em contato com o staff do Igor Rabelo, que é agenciado pelo André Cury, na noite de segunda-feira, depois de olhar o mercado, ver que não teria como contratar Rafael Tolói e Juan Tressoldi. O nome do Igor Rabelo já tinha sido oferecido em outras ocasiões, e aí o São Paulo fala, pô, beleza, agora vamos tentar então o Igor Rabelo, é uma possibilidade viável. E aí o São Paulo inicia as conversas ali com o staff do André Cury, e aí na visão do São Paulo, o negócio estava muito bem encaminhado, que as coisas estavam acontecendo da melhor forma, tinha a sinalização positiva, que restavam realmente alguns detalhes burocráticos para a contratação do zagueiro. E aí, né, isso foi passado, não só para mim, mas também para colegas da imprensa. Então a negociação, na visão do São Paulo, estava muito bem fechada. Só que o que aconteceu, e aí são coisas de mercado. O São Paulo, com o negócio já encaminhado, tranquilo, viu a concorrência crescer. Então, quando vaza a negociação de São Paulo e Igor Rabelo, Bahia, Fortaleza e Fluminense vão atrás para saber se ainda existe alguma possibilidade de negócio. E eu posso te afirmar, né, pude conversar com as pessoas próximas ao Igor Rabelo, as 3 propostas que ele recebeu desses 3 equipes foram bem superiores ao São Paulo. A maior delas foi a do Fluminense. O Fluminense, além de oferecer um salário bem próximo daquilo que ele recebe do Atlético Mineiro, e aí eu tinha conversado com um representante, um dirigente importante do Atlético Mineiro, que me confidenciou que varia ali o salário do Igor Rabelo entre 300 a 400 mil mensais, era por isso até que o Galo aceita a liberação do atleta sem muito esforço, porque abre espaço na sua folha salarial. Então o Fluminense estava disposto a pagar isso, até um pouquinho mais pro Igor Rabelo. O São Paulo, pelo contrário, teria uma redução do que ele recebe no Atlético Mineiro e ainda tinham cláusulas, metas e tudo para que esse contrato pudesse ser prorrogado por mais tempo. O Fluminense chega com um salário melhor e condições melhores, já que o Fluminense oferta um salário de 2 anos e meio, inclusive era o que estava pegando até nos detalhes finais ali de São Paulo e Igor Rabelo. Isso porque o staff do Igor Rabelo queria 2 anos e meio de contrato e o São Paulo queria ali, né, pô, vamos fazer 4 meses e aí a gente prorroga esse contrato por mais um ano, batendo metas e tudo. Então, nesses detalhes burocráticos que deram uma pequena travada, né, que é uma coisa normal de mercado, né, esse tempo para você resolver essas pendências. Só que o São Paulo acreditava que era só um tempo para resolver, que as coisas iriam acontecer. Inclusive, existia uma expectativa já de ter o Igor Rabelo na partida contra o Sport, só que aí o Fluminense acabou chegando forte nessa disputa
disputa e deve acabar levando o zagueiro do Atlético Mineiro em definitivo. O São Paulo ainda não desistiu oficialmente da negociação, mas pude entrar em contato com alguns membros importantes da alta cúpula do São Paulo que me afirmaram que não vão modificar a proposta feita ao Igor Rabelo. Se não vão modificar a proposta, e se ele tem propostas melhores, acho difícil dele acabar se tornando reforço do São Paulo. O que você acha de toda essa história? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Antes da gente fechar o vídeo de hoje, quer comida afetiva de qualidade, preço justo e saudável? Manda cá! A parceira aqui do nosso canal, aqui embaixo na descrição, tem um link para você realizar o seu pedido, dá uma olhadinha que você vai gostar bastante. Tem marmitas bem interessantes para todos os gostos, tem yakisoba, tem doce, tem pizza, tem torta. Eu aqui no intervalo do jogo, eu e a Flávia aqui metemos aqui 3 pizzas para dentro, rapaz. Foi uma de calabresa com catupiry, uma de frango com catupiry e uma de marguerita. Meu amigo, é uma refeição completa, saudável, cabe na nossa dieta e é super saborosa. E ainda eu te dou um cupom de 15% de desconto mais frete grátis. É só digitar Alexander ali para você garantir o seu descontaço e ainda o seu frete grátis. Beleza? Bora fechar o vídeo de hoje. E o Medina, ele realmente está avançado com o São Paulo? Existe alguma coisa nesse sentido? E eu vou decretar aqui para vocês. Calma. Não está nada fechado, muito pelo contrário, é uma negociação complexa, difícil, que tudo bem, avançou, né, de quase um mês para cá, do que eu soube foram 3 semanas ali de conversa, o jogador foi oferecido, e aí o São Paulo entendeu que é uma boa possibilidade, o Crespo gostou da possibilidade de ter o jogador, e aí os representantes do atleta estariam tentando essa liberação junto ao Estudiantes, que não tem facilitado essa negociação não. Então é um negócio complexo ainda, tem algumas camadas, tem algumas nuances, por mais que tenha o jogador tenha sido contratado por um investidor, ele tem contrato vigente com o Estudiantes, então é uma negociação difícil, teria que ter uma liberação do Estudiantes ali por empréstimo de uma temporada, o Estudiantes também teria que negociar uma contrapartida com esse investidor. Por mais que existe até uma vontade de colocá-lo no cenário do futebol brasileiro, porque há um entendimento de que pela bagunça, entre aspas, que está tendo no Estudiantes nesse momento, o Estudiantes não está engrenando da forma como todo mundo esperava no projeto de início do ano, onde foi injetado uma grana significativa no Estudiantes, então há uma impressão de que, trabalhando com o Crespo, que gosta do atleta e aprovou a sua contratação, caso ela se concretize, e podendo jogar no futebol brasileiro, hoje a Liga Brasileira, para os sul-americanos, é como se fosse uma Premier League na Europa. É um mercado onde todos os atletas veem como o melhor hoje, o mais vantajoso, o que mais valoriza, o que mais paga. Então há um interesse mútuo de São Paulo e do staff de Medina de acontecer esse negócio, mas é complexo, tem muitas camadas, é variável. Então a gente falar hoje que está fechado ou encaminhado, ainda está muito cedo. As conversas existem, existe um otimismo da parte do São Paulo para esse negócio acontecer, mas é muita cautela. Não é um negócio simples de acontecer. É um negócio muito mais complexo do que Dineno, Tapia, os outros negócios que o São Paulo teve. É um negócio tão complexo quanto o do Wendel. E o do Wendel, vocês viram que demorou praticamente um ano para ele chegar no São Paulo. Então, vamos ter calma ainda, o São Paulo está tentando, o staff também está tentando conversar para entender os melhores cenários e a gente vai ficar de olho nessa história para saber ali se o São Paulo vai conseguir ou não essa contratação. Mas já deu um tempinho de você entender um pouco mais sobre o Medina. Só um fato, tá? Ele é camisa 8, ele é mais um segundo volante, construtor, até pode jogar até numa meia direita do que um camisa 10 clássico. Então chegaria talvez para disputar espaço com o Adilho e Marcos Antônio, ou pode ser esse terceiro homem do meio campo como o Alisson vem sendo. Se gostaria da contratação do Medina, deixa aqui nos comentários, aproveite para deixar o seu like, seu hype, inscrever-se no canal e se tornar membro para entrar na nossa comunidade lá no nosso grupo do WhatsApp, estou esperando por você. Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!